amiga, coragem. Você não pode cair nessa armadilha. Você se lembra muito antes desse sofrimento. Quantas brincadeiras, quantos sonhos, tudo era tão bom. Ei amigo, ei amiga, coragem. Você só vai matar o corpo, mas não se mata. Você é um ser de luz e eu te garanto, isso passará. E o sol maravilhoso vai brilhar teu amanhã. Não faça isso não, tudo tem solução. Conta comigo, tudo tem uma saída. Eu sei da tua dor, mas sei que existe amor. Suporta tudo, mas não tire a sua vida. Não faça isso não, tudo tem solução. Conta comigo, tudo tem uma saída. Eu sei da tua dor, mas sei que existe amor. Suporta tudo, mas não tire a sua vida. Você ainda tem tanta coisa pra fazer, tanta coisa pra viver, muito tempo pra curtir. Não faça isso não, tudo tem solução. Conta comigo, tudo tem uma saída. Eu sei da tua dor, mas sei que existe amor. Suporta tudo, mas não tira a sua vida. Não faça isso não, tudo tem solução. Conta comigo, tudo tem uma saída. Eu sei da sua dor, mas sei que existe amor. Suporta tudo, mas não tire a sua vida. A esperança move a vida. Vive no verbo esperançar e significa oportunidade. Esperançar é agir, buscar, possibilitar. É saber que o hoje pode ser diferente amanhã. Cada um de nós pode levar esperança a quem precisa, a uma pessoa conhecida ou desconhecida. E podemos fazer a diferença e inspirar um propósito a uma vida. Vamos juntos esperançar? Por volta dos 10, 11 anos de idade. Até os 12 foi uma época em que eu vivia depressão mais intensamente na infância. Eu tinha vergonha de falar, eu acho que tem a ver com a masculinidade que a gente é ensinado a construir. Então eu tinha muito medo de parecer fraco, tinha muito medo de parecer que eu não estava dando conta, enfim, da minha vida, da vida adulta. E tudo o que eu queria era morrer ou fugir. Depressão não é um estado de espírito, nem falta de fé. É uma doença como tantas outras. Quem tem depressão, conta piada,
posta foto bonita nas redes sociais. O sofrimento está lá, mas você simplesmente não vê. Afinal de contas, quem tem depressão consegue esconder direitinho. Ninguém posta foto cinza no perfil. Sem luz. É um assunto proibido. É tabu. Afinal, quem é que vai acreditar? Bem de vida, trabalho legal, família bacana, um amor para chamar de seu. O que é que falta? O que falta é pura química. Há um certo desequilíbrio entre algumas substâncias do cérebro. É isso mesmo. A depressão tem um componente biológico. Afinal, estamos falando de um assunto médico. Uma condição que a gente pode tratar. Alguém deixaria de controlar a glicemia, por exemplo? Não. Mas com a depressão é diferente. Quem tem diabetes conta para os seus colegas de trabalho sem o menor problema. Mas quem tem depressão faz dela o seu segredo. Sente vergonha, murcha, corre para a sombra. Mas a depressão não é fraqueza nem preguiça. Pelo contrário, é preciso ser muito forte para conseguir pedir ajuda e se expor. O que é que vão pensar? Como vão reagir? A depressão ainda é um tabu. E é justamente pela depressão ainda ser um tabu que ela é uma das principais causas de suicídio no mundo todo. Porque para aquela pessoa, viver se tornou insuportável. Porque aquela dor parece um labirinto sem saída. E quando tudo fica assim, tão sombrio, parece difícil acreditar que existe uma luz no fim da estrada. Mas onde há luz, também há vida. É assim em tudo na natureza. É por isso que todo girassol jovem parte em busca do sol toda manhã. Porque ele precisa da luz para florescer. Mas mesmo quando as nuvens aparecem, o girassol ainda persiste. Ele gira na direção da luz. Que essa flor possa, então, ser uma grande inspiração para o Brasil, neste Setembro Amarelo, o mês mundial de prevenção do suicídio. Afinal, quem tem depressão também pode trilhar um caminho cheio de vida pela frente. Para isso, basta seguir no caminho do apoio e da liberdade para falar. A estrada do respeito, da informação de qualidade e da confiança no tratamento. E nessa jornada ninguém vai sozinho. Chegou a hora de seguir rumo ao sol, na direção da vida. Vamos juntos? Boa noite. Começamos então o nosso trabalho de hoje. Depois desse vídeo bem esclarecedor e sensibilizante, vamos tentar resgatar um pouco dele no nosso trabalho de hoje. Então, boa noite a todos e a todas. Quero agradecer a presença de vocês aqui. E vamos começar o nosso trabalho lendo uma mensagem do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito de Emmanuel. Vamos então escolher uma mensagem que vai nos auxiliar até mesmo a conduzir o trabalho de hoje. É o capítulo 103, Produzimos. A citação é de João, capítulo 15, versículo 4, que diz o seguinte: Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Jesus. O comentário de Emmanuel. Produzimos. Tudo que é alguma coisa produz algo. Elementos considerados desprezíveis estão fazendo isso ou aquilo. Pedras produzem aspereza. Espinhos produzem lacerações. Lama produz sujidade. Martelo produz golpes. Entretanto, se produzimos para o bem, esses mesmos recursos em nossas mãos vêm-se promovidos a instrumentos valiosos, porquanto pedras ajudam nas construções. Espinhos de natureza técnica podem colaborar no serviço cirúrgico. Lama devidamente tratada é terra de sementeira, e martelo controlado é auxiliar prestimoso. Cada criatura, desse modo, produz conforme os agentes em que se inspira.
Os seres mais lastimáveis, ainda que não queiram, estão produzindo sempre. O delinquente produz o desequilíbrio. O viciado produz o desregramento. O preguiçoso produz a miséria. O pessimista produz o desânimo. Onde estiveres, estás produzindo de acordo com as influências a que te afeiçoas e atuando mecanicamente sobre todos aqueles que se afeiçoam ao teu modo de ser. Todos produzimos inevitavelmente. Aprendizes do Evangelho na escola espírita cristã, recordemos, pois, a lição do Cristo. Permanecerei convosco se permanecerdes em mim. Emmanuel nos discorre aqui com a ideia central de que todos nós produzimos algo, sempre, de alguma maneira. De alguma forma, estamos sempre produzindo algo que pode ser belo ou que pode ser destrutivo. Tanto que ele dá o exemplo aqui da pedra, do espinho, da lama e do martelo, ele pode ser utilizado para o bem, também pode ser utilizado para prejudicar e para o mal. Então, nós temos as escolhas, que é o que temos. Mas essas escolhas, sendo feitas ou não, nós estamos sempre produzindo. Mas Jesus fala o seguinte: se você permanecer comigo, eu permanecerei com vocês. Isso é muito legal. Permanecerei convosco se permanecerem em mim. É o capítulo 103 do livro Palavras de Vida Eterna. E nesse momento, então, vamos iniciar a nossa prece. Inicialmente, uma prece de agradecimento pelos esclarecimentos que a doutrina espírita coloca à nossa disposição, que são instruções valiosíssimas para nossa reflexão, aprendizado e mudança. Através do esclarecimento e do conhecimento, as nossas decisões ficam um pouco mais claras e as nossas chances de errar ficam bem menores. Então, agradecemos a espiritualidade por se dispor, agradecemos a Jesus por prometer e cumprir a promessa de trazer para nós o Consolador, agradecemos ao Pai que nunca nos desampara e nos acolhe sempre. E envolvemos todos aqueles que encontram-se tristes por longa data, que encontram-se desanimados com a ideia de suicídio. Envolver também todos aqueles espíritos que estão no mundo espiritual que possam estar estimulando a prática da desistência da vida. Envolver todos os espíritos que cometeram suicídio, para que o atendimento fraterno e acolhimento nunca os falte. E que a espiritualidade amiga possa me auxiliar na noite de hoje, para que tenhamos um bom trabalho. E que assim seja. Muito bom, então vamos nós. Hoje o nosso tema é Observai os pássaros do céu. A gente pode encontrar essa passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25. Buscai e achareis. Essa passagem, né, apenas essa citação, observar os pássaros do céu, ela faz parte de um ensinamento um pouco mais completo. E eu trouxe ele mais completo para a gente poder refletir e fazer essa conexão com a valorização, né, da vida, que a gente possa agir em defesa da vida, porque Jesus, a todo momento, agiu em defesa da vida, para que nós valorizássemos esse presente que Deus nos deu. Então vamos ao estudo da passagem. Vamos lá? Primeiro ele começa assim: não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem, porquanto onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Então Jesus já começa dando uma orientação. Olha só, não acumula tesouros aqui na terra. Mas que tesouros? Tesouro é algo que tem valor. Então, não acumule aquilo que tem valor para você aqui na terra, porque ela corre o risco de ser tirada de você pela ferrugem,
né? Que é um processo natural do oxigênio com a água. Quando a coisa fica sem uso, a gente acumula e não usa, aí enferruja, estraga, né? Nem os vermes os comem, né? Tudo aquilo que a gente vai acumulando, que está inativo, que é material, corre o risco de acabar, corre o risco de perecer. Então, esse tesouro, ele falou assim, ó, não acumula aqui na terra, não. Acumula tesouro no céu, que é diferente. Por que que Jesus começa com essa orientação? Quando ele fala para a gente não acumular o tesouro na terra, é porque essa passagem na terra é uma passagem temporária, finita. Então ele já está também nos trazendo uma mensagem indireta: acumule tesouros no céu, que nós somos espíritos imortais. Então ele já está dizendo, olha, tudo que você tem aí, que está acumulando aí na terra, você corre o risco de perder. Porque ele fala aqui dos ladrões, da ferrugem. Ele vai falando, ó, você corre o risco de perder. Mas tem um que você não vai perder, que é o tesouro do céu. Por que que a gente não vai perder? Porque nós somos, em essência, espíritos estagiando temporariamente num corpo de carne. Então vamos supor, se eu moro aqui no Brasil, eu preciso, então, para a minha sobrevivência, digamos, se eu tiver que fazer uma poupança, eu vou fazer uma poupança no dinheiro do meu país, que na hora que eu precisar usar, eu posso usar. Eu não vou fazer uma poupança num dinheiro de um país que eu nem conheço. Porque na hora que eu precisar usar, vou ter que trocar, vou ter dificuldade e não vou conseguir. Qual é a nossa realidade? A nossa realidade, em essência, é uma realidade espiritual. Então, que tesouros que nós deveremos acumular? Ou tesouro espiritual. Porque os valores da Terra, o que que acontece com eles? Por muitas vezes, eles nos trazem uma ansiedade para conseguir e um medo de perder. Então, a gente fica ansioso para conseguir um bem material. Quando consegue, fica com medo, angustiado, porque a gente pode perder. Então, ou seja, não traz aquela paz que a gente desejaria, não é verdade? Agora, os bens espirituais não. Esse ninguém pode retirar. O que seriam esses bens espirituais? Esses bens espirituais, eles vão servir para a gente como se fosse um escudo contra os sofrimentos desse mundo. Contra até mesmo a desistência, o desânimo pela vida. Porque por muitas vezes a gente quer conseguir alguma coisa material, seja comprar uma casa, ou um bom emprego, ou seja, um relacionamento afetivo, ou alguma coisa que esteja ligado à questão da matéria e a gente não consegue. E por muitas vezes a gente fica desanimado. A gente às vezes desiste. Porque são coisas que nem sempre estão ao nosso alcance. Mas os tesouros espirituais, eles estão ao nosso alcance. Eles não causam frustração. Então, quando a gente vai cultivando dia a dia a fé em Deus, o conhecimento da vida, da verdade da vida, por intermédio dos ensinamentos de Jesus, por intermédio das palavras dos Espíritos, isso vai dando uma força dentro de nós. Isso é um tesouro que ninguém tira. A partir do momento que a gente acredita que Jesus está nos socorrendo, nos amparando, pronto, acabou. Isso ninguém rouba. Isso são tesouros espirituais. A própria transformação do pensamento, uma mudança gradativa do pessimismo para o otimismo, isso é um tesouro que a gente vai criando. Então, esse céu, onde é que é? É dentro de nós. Quando ele fala, acumula tesouro no céu, acumula tesouros espirituais. Porque esses tesouros espirituais, como eu falei, serão escudos, serão um fortalecimento diante das provas da vida. Porque estamos num mundo de expiação em provas. Então, esse mundo aqui não é um mundo tranquilo de se viver. É um mundo que tem luta. Mas por que que tem luta?
Porque nós estamos dispostos a enfrentar essa luta, vencer e passar para um estágio melhor. É exatamente por isso que tem luta. E para entrar nessa luta, os tesouros materiais, eles não ajudam muito, mas os espirituais sim. Claro que a gente precisa para a sobrevivência e vamos falar um pouco disso. E ele fala: aonde está o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Quando fala coração, está falando de essência da vida, está falando de propósito, está falando de mim, né? Daquilo que eu quero, que eu gosto, daquilo que me motiva, que me encaminha para frente, aquilo que me alimenta, que me sustenta, que me faz acordar animado para viver naquele dia. Aí é que está o meu coração. E aí vem uma reflexão: aonde está o seu coração? Porque ele fala: onde está o tesouro, está o seu coração. Ah, o meu coração é para conquista de bens materiais. Então, eu acordo e empenho para poder ter aquela conquista de bens materiais. Ok. Mas a gente já refletiu aqui que essa conquista dos bens materiais, o que que acontece? Elas podem não ser bem-sucedidas. E aí vem a frustração, a decepção. Mas a conquista dos bens espirituais, elas sempre são conseguidas. Por que que eu garanto para vocês que elas sempre serão conseguidas? Porque a nossa destinação é a felicidade. A nossa destinação não é o sofrimento. Então, a minha destinação não é morar numa mansão, ser muito rico. Não, a minha destinação é ser feliz. Não importa onde eu esteja. Então, por isso que eu digo para vocês que a conquista espiritual ela é certa. Ela só não é assim, de uma hora para outra, porque ela é construída dentro de nós. Então, onde é que a gente está concentrando os nossos esforços? Onde é que estamos investindo nossas energias? Para nos melhorarmos como pessoa, para nos fortalecermos a nossa fé, para crescermos a nossa coragem diante das lutas da vida que existem, nos guiando pelos bons exemplos, cultivando bons pensamentos, fazendo leituras edificantes, leituras que nos levem para frente, vendo programas na televisão. A gente hoje em dia, a gente tem palestras riquíssimas e valiosíssimas na televisão. Me lembro que um dia desses eu estava assim um pouco desanimado, sabe, por algum processo, alguma coisa que tinha acontecido, e eu fui e liguei lá a televisão e achei uma palestra. Assisti aquela palestra, que cara que os espíritos, acho que eles trabalham também no algoritmo e colocam aquela palestra que a gente precisa. Você sabe que depois que eu assisti aquela palestra, eu já estava renovado. Agora, se eu realmente ligar para alguma coisa que me afunde mais, né? Então eu não estou investindo nisso aí. Então meu esforço, ele está onde? Então a gente, aqui nessa passagem, para não acumular tesouros na terra, Jesus já está dizendo o que que é prioritário. Prioritário é você, espírito imortal, construir a sua trajetória futura para o que vem. É um alerta, né? Para a gente trabalhar na nossa autotransformação e não se preocupar muito com as posses, não se preocupar muito, não se ocupar e não ficar preocupado com o que tem que ganhar, que tem que conseguir. E isso é muito importante, porque a nossa trajetória, ela é muito individual. Então, se o outro tem alguma coisa, não significa que eu tenho que ter igual. O meu caminho é diferente do outro. A minha necessidade é diferente da outra. E por vezes as pessoas ficam muito desanimadas, muito tristes, porque o outro tem alguma coisa e a gente não conseguiu aquilo, por mais que tenha lutado. Mas aquele é o espaço do outro. Enquanto a gente estiver buscando o espaço do outro, a gente vai ser infeliz, sim, porque o espaço do outro é do outro. E o meu está me esperando, porque Deus não colocou a gente aqui na Terra, Deus não colocou a gente aqui para ficar competindo um com o outro. Não é para isso.
Não é com esse objetivo que Deus colocou a gente para um tentar tirar o lugar do outro. Não, não é isso. Senão, que Deus Pai misericórdia é esse? Misericordioso é esse? Que fizesse isso. Tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todos nós aqui, né? Então é importante isso. Vamos continuar essa citação de Jesus. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que alimento e corpo mais do que as vestes? Continuando o raciocínio. Então, no início ele fala, olha, não acumula bens materiais, né? Mas aí a gente pensa, então, mas peraí, Jesus ele já se antecipa, porque ele já nos conhece desde antes que a gente realmente forme a nossa maturidade espiritual. Então, de repente, ele pode pensar assim, mas eu tenho que comer, eu tenho que morar, eu tenho que me alimentar, eu tenho que me vestir, eu tenho necessidades. Então, essas necessidades, ele fala agora, não vos inquieteis. O foco aqui não é a questão de que, então vou largar a vida, eu vou deixar que as coisas... Não, não é assim. O que ele está dizendo é o seguinte, não vos inquieteis. A chave aqui é a inquietação. O que é a criatura inquieta? A criatura inquieta, ela está sem sossego, tá? Seja sem sossego mental, sem sossego moral, sem sossego físico. Ela está inquieta, ela está perturbada, ela está incomodada, ela está preocupada. Olha, ele fala, não fique dessa forma. Não se preocupe, porque sabe o que é preocupar, né? É se ocupar antecipadamente por algo que talvez nem aconteça. Ou seja, desperdício de energia. Não se incomode, não se perturbe, não fique desassossegado por causa de que, ai, vou morrer de fome, eu não tenho o que vestir. Ele fala, não é isso, não. Não fique assim. Então, isso é importante. Porque muitos de nós, às vezes, passamos a vida só na sustentação do corpo. O que a gente vai comer, como é que eu vou pagar aluguel, como é que eu vou pagar a prestação, aí eu quero trocar de carro, porque o carro está ficando velho, e o outro já está com um carro novo, e apareceu um celular melhor, e aí observa que muitos de nós vivemos numa faixa muito da matéria. Quando ele fala para nos inquietar, é para a gente se descolar dessa faixa. Começar a ver essas coisas menores do que elas são. Que quanto maior é algo, mais inquieto a gente fica com relação aqui, mais preocupado. É como se nós não tivéssemos um foco melhor para investir a nossa atenção do que aquela faixa da matéria. É isso que Jesus está falando. Existe algo superior para você se preocupar. Para você se ou preocupar, não, para você se ocupar. Dirigir a sua energia. Ele fala, não. Então, observe, se estiver inquieto, para e veja. Por que eu estou assim? Chateado? Por que eu estou inquieto? Estou nervoso? Estou agressivo? O que é que está me inquietando? O que é que está me incomodando? Qual é a minha necessidade? O que não saiu do jeito que eu gostaria que saísse? Por que eu estou mudando meu estado de humor? Será que é por algo que realmente vale a pena? Porque são essas pequenas mudanças, esses pequenos incômodos do dia a dia, que eles vão crescendo na nossa mente e vão perturbando o nosso campo psíquico. Aí a gente começa a criar o hábito de ficar mal-humorado, de se irritar facilmente por alguma coisa, de ser grosseiro ao responder às pessoas, de estar insatisfeito com tudo, nada tá bom. Tem alguma coisa estranha dentro de nós quando nós temos essas atitudes. Então, se ela é recorrente,
significa que já está instalado aí um processo que precisa ser olhado com muito cuidado. Se ela é esporádica, a gente presta atenção, porque certamente o nosso foco ele está indo para o canal que não deve, que não precisa. Porque quando a gente investe os tesouros do céu, quando a gente quer realmente desenvolver a nossa espiritualidade, isso não deixa ninguém de mau humor. Jesus não é mal-humorado. Mesmo com todas as adversidades que ele passava, não era assim. Então, se a gente não está bem, muito provavelmente, nós estamos investindo na área errada. Então a gente precisa parar e pensar. É isso que Jesus está dizendo aí. Está inquieto? Tem alguma coisa que precisa ser olhada com cuidado, com seriedade, com franqueza, mas não é olhar no vizinho. Ah, eu estou assim porque ela, ou porque ele, ou porque essa pessoa, ou fez isso. Não. A pessoa fez, mas teve uma ressonância dentro de mim. Por que que ressonou dentro de mim? Por que que teve eco dentro de mim? E que mudou meu estado de espírito. Como diz algum, acabou com o meu dia. Ninguém pode ter a capacidade, o poder de acabar com o nosso dia. Não pode. Só a gente mesmo. Então, esse olhar, investigar, é um olhar com maturidade. Porque quando a pessoa ela não tem maturidade, ela culpa o outro. Quando ela é madura, ela olha para dentro de si própria, porque ela sabe que a felicidade ou a infelicidade, elas nascem do nosso interior. Então ele está dizendo assim, não é para largar tudo de lado não, mas simplesmente não se inquiete. Por quê? Continuando aqui nossa reflexão de hoje. Tudo isso, gente, eu estou trazendo para a gente começar a pensar também nessa questão do suicídio, da valorização da vida. A gente não valoriza a vida quando as coisas estão críticas, não. A gente valoriza a vida em cada respiração. Você já agradeceu por estar respirando? Você já agradeceu por estar nessa vida, pela oportunidade? Quanto é que você pagou por esse corpo físico? Um dia eu estava fazendo uma reflexão, porque eu vi uma pessoa portadora de deficiência em que ela não tinha uma perna, então ela tinha aquela prótese. E aí eu fui dar não sei por quê, ou por causa de alguém também, que eu não sei por que me levou a buscar ver o preço de uma prótese. Eu vi que à época tinham vários preços, na faixa de 14 mil, de 20 mil. Aí eu pensei, nossa, eu não paguei nada pela minha perna. E ela é perfeita. Se eu quiser comprar uma perna nova, eu vou ter que gastar uns 15, 16 mil. Um pedaço de perna. Agora, quanto é que será que vale meu corpo todo, gente? Olha isso. Que coisa. Eu agradeço por isso. Eu valorizo. Então, é uma construção. A prevenção contra o suicídio é em cada respiração, em cada pensamento, em cada intenção, aonde que eu estou colocando minhas energias. Porque essas ideias, elas vão se acrescentando aos poucos. Isso é importante da gente perceber. A coisa não se instala de repente, é muito difícil. Pode acontecer processo de obsessão muito forte, por subjugação, mas algumas sinalizações a gente vai tendo de que algo não está bom, de que a gente não está bem, que algo precisa ser olhado com cuidado e carinho, com uma terapia espírita ou com um terapeuta, se for o caso, precisa ser olhado. Até o físico. Normalmente o físico ele vai sinalizando. Muitas vezes a gente deixa para lá, mas não deve. Precisa observar e ver o que é aquilo. Isso é importante. Então, quando o Jesus está falando essas coisas aqui, isso é uma prevenção de uma forma muito ampla do suicídio. Continuando. Então ele fala para a gente não se quietar e continua. Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros,
mas vosso Pai Celestial as alimenta, os alimenta. Não sois mais do que eles? E qual dentre vós que pode, com todos os esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? O que ele está dizendo aqui? Olha os pássaros do céu. Primeiro ele fala assim, olha os pássaros. Para e observa. Você já parou para observar os pássaros? Já parou para observar a vida? Parou para observar a natureza? Parou para observar uma árvore? A perfeição que ela é? Ele primeiro fala para observar. O que é observar? Não é simplesmente olhar, é realmente prestar atenção. Presta atenção. Os pássaros não semeiam, não ceifam, nem guardam nada. Eles não estocam nada. Mas Deus alimenta os pássaros. Olha só. Os passarinhos são alimentados por Deus. Quem será que vale mais? Jesus pergunta. Nós ou os pássaros? Os pássaros têm o seu valor, um grande valor, mas eles têm uma inteligência limitada. Nós somos o sal da terra. Nós somos a luz do mundo. A gente é que faz esse mundo brilhar. A gente é que dá o sabor nesse planeta. A gente é que preserva esse planeta. Nós é que fazemos ele ficar melhor. Ou deveríamos fazer, né? Enquanto eles cuidam, trabalham para a manutenção do planeta, a gente pode destruir o planeta, como podemos fazê-lo ficar melhor, né? Então, se os pássaros eles são cuidados, a gente não vale muito mais do que eles, Jesus pergunta. Aí ele fala assim, qual dentre vocês pode aumentar um côvado, né? Então, um côvado é uma medida, tá? A medida é o mais antigo padrão de medida, talvez, que surgiu no Egito por volta de 3.000 anos antes de Cristo, né? Que era baseado no comprimento do antebraço com o cotovelo, mas é uma medida. Hoje a gente não tem um centímetro, então vamos colocar aqui. Quem é que pode aumentar 1 centímetro na sua estatura? Dá para aumentar, né? É como se a gente estivesse ansiando aquilo que é impossível, né? Então, os pássaros, eles não guardam. Eles simplesmente vivem. Olha só que coisa legal. Os pássaros cantam, são felizes, vivem. A gente, às vezes, tão preocupado em acumular, em guardar, em ter, e deixa de viver. É muito sutil o que Jesus traz para a gente. Os pássaros, eles vivem a vida. Agora, a ansiedade por ter alguma coisa é algo que a gente já viu que não é natural, não é legal, né? Eles vivem e eles têm esperança. Uma coisa que Jesus está falando aqui é da esperança. Nós temos esperança? O que é ter esperança? Esperança vem de esperar. Mas não é esperar sentado, como às vezes fala, não é espera sentado, não. É esperar trabalhando. Esperar se preparando para aquilo que vem. Porque quando a gente se prepara para o que vem, quando chega, nós estamos prontos para receber. Que por muitas vezes nós esperamos que venha algo, mas deixamos de fazer a nossa parte. Quem é você? É aquele que espera acontecer ou faz as coisas acontecer? Porque isso é diferente. Uma coisa é você ir à luta e trabalhar para a sua melhora, para as suas conquistas. Outra é você esperar as coisas que não vêm da maneira que a gente quer, até porque a gente não mobilizou as energias para construir um ambiente propício para aquilo chegar, mas mesmo assim, às vezes, Deus coloca e a gente não está preparado para receber. Ah, se eu tivesse feito isso, agora eu poderia aproveitar essa oportunidade. Ah, se eu tivesse me melhorado nisso, agora eu poderia estar... Aí já passou. Então, é uma espera ativa. O pássaro, ele não acumula,
mas ele não deixa de trabalhar. Então, observa os pássaros do céu. Continua ainda ele. Porque também vos inquietais pelo vestuário. Observai como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Jesus, nessa passagem aqui, o que ele também está falando? Meus irmãos e minhas irmãs, queridos e queridas. Ele fala assim, por que você está desse jeito? Por que você está angustiado? Por que você está inquieto? Por que está preocupado com coisas materiais? Quando Jesus está fazendo isso, ele não está dando bronca na gente, não. Ele está nos acolhendo. Ele está nos tratando. Quando a gente viu esse vídeo inicial que fala da questão da depressão, que a gente precisa compreender, acolher o outro, entender o que o outro está passando, Jesus nos compreende. Jesus nos acolhe. Jesus nos atende. Tanto que ele está dizendo assim, por que você está fazendo isso? Por que você está preocupado com essas coisas que não vão acrescentar muito a você? Ele está aqui fazendo o quê, gente? Ele está dando um alerta carinhoso para todos nós. Ele está despertando o nosso olhar, ampliando e dizendo, você é um espírito, mas você tem coisas para fazer aí na Terra. Ele fala, por que você está se inquietando? Aí fala dos lírios do campo. Observai os lírios do campo. Né? Os lírios do campo são lindos. Mas quem é que faz eles ficarem lindos? Deus. Deus faz eles ficarem lindos. São flores perfumadas, pétalas bonitas, cores variadas, são grandes. Eles crescem pela vontade de Deus. E quando a gente faz a vontade de Deus, a gente cresce também. A gente também se projeta espiritualmente. Eles não trabalham. Por quê? Então, por quê? Porque eles têm um limite e Deus os complementa. Deus também nos complementa nos nossos limites, naquilo que a gente ainda não sabe fazer. E compara com Salomão, que era muito conhecido daquela época, né? Que foi um rei de Israel, que foi rei por 80 anos, né? Aproximadamente 900 anos antes de Cristo, Salomão estava lá. Ele tinha muita sabedoria, muita riqueza, riquíssimo. Um poder maior do que todos os reis anteriores, né? Ele acumulou muitas riquezas. Mas nem ele, com tudo que ele tinha de material, conseguia se vestir melhor do que os lírios do campo. Por quê? Porque quem é que vestia Salomão? Eram os homens. Quem é que veste os lírios do campo? Deus. Olha só, o que vem do homem é limitado. É isso que Jesus está dizendo aqui. O que vem do homem é limitado. O que vem de Deus é diferente. É limitado. É ilimitado. O que vem de Deus. Agora, o lírio, para ele crescer, ele precisa enfrentar uma luta. Não é uma coisa simples. Existe tempo. Existe um trabalho de terra. Existe tudo aquilo. Mas é Deus. Então, tudo que vem de Deus é muito melhor e maior do que vem dos homens. Deus nos dá sempre o melhor. Agora, Ele nos dá o que é essencial para nós, o que é bom para nós. Por muitas vezes a gente quer agir, a gente quer que Deus faça do jeito que a gente quer. Eu queria ser atendido dessa forma. Eu queria que isso acontecesse. Eu queria que as coisas fossem dessa maneira. Eu queria. Ok, a gente pode querer. Show de bola, a gente pode querer. Mas também a gente tem que aprender a aceitar. E eu fiz assim, apareceu aqui uma bolinha. Apareceu um sinal. Né? A gente também precisa aprender a aceitar quando vem e quando não vem. Né?
E por muitas vezes a gente quer algumas coisas e quando não chega, a gente perde o gosto pela vida. Não podemos, não devemos perder o gosto pela vida, porque a nossa vida ela é cíclica. Uma hora as coisas estão na alta, outras horas a gente precisa aprender na baixa, digamos assim. Precisamos aprender na fartura e precisamos aprender na escassez. Continuando. Ora, se Deus tem cuidado de vestir dessa maneira a erva do campo que existe hoje, amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Olha, se Deus faz o lírio tão bonito, não vai servir a gente? Vai colocar a gente nesse corpo de carne para que a gente fique na penúria? Não, é diferente. É diferente. A coerência divina é perfeita, não é imperfeita. Claro que nós passamos pelas nossas provas aqui, mas nós somos imortais. Se a carne perecer de uma forma natural, não antecipada pelos nossos descuidos, pela nossa revolta contra a vida, a gente vai saindo desse corpo mais leve. Né? Fala, nós somos imortais. É isso que ele está dizendo aqui. O lírio vai para a fornalha, a gente não vai. A gente precisa, tá muito claro isso. Por vezes, né, quando a gente está muito envolvido numa tristeza muito profunda, a gente precisa sim buscar ajuda, precisa ter humildade. E nós que caminhamos nessa vida precisamos olhar essas pessoas que estão necessitadas de um amor, de um acolhimento, de um cuidado. Nós, por vezes, queremos fazer tudo certinho à nossa maneira e esquecemos que ao nosso lado existe alguém que está necessitado. Jesus nos acolhe. A gente precisa acolher o outro também, para que entender, perceber o outro, olha para o outro, veja se ele está com alguma necessidade. Seja carinhoso, cuidadoso ao se aproximar do outro. Não chegue já com soluções para a vida do outro, que a gente não sabe nada da vida alheia. Não chegue dizendo que você tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo. Não, a gente não sabe nada. Jesus não falou que o lírio se veste melhor do que Salomão? Que Deus sabe melhor das coisas do que nós? Não fique dando palpite na vida do outro. Simplesmente escute. Peça para que ele ore para o seu anjo da guarda, para achar uma alternativa. Pergunte a ele. Jesus perguntava. Se você tiver alguma sugestão, não mande ninguém fazer. Pergunte o que ele pode fazer. Isso é muito importante. A pessoa se sentir ouvida. Porque a gente, às vezes, quando a pessoa fala alguma coisa, a gente vai jogando um monte de regra, um monte de teoria, um monte que não tem, às vezes, não toca aquela pessoa. A gente precisa saber como tocar o outro. É a solidariedade, é a caridade, é a empatia. Virtudes que estão, parece que ficando um pouco raras, pelo menos publicamente, mas sabemos que existe muita gente boa. Continuando aqui, não vos inquieteis, pois dizendo, o que a gente vai comer, o que a gente vai beber, o que a gente vai vestir, como fazem os pagãos que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tem de necessidade dela. Não se inquiete pelas necessidades básicas, porque Deus sabe das nossas necessidades básicas. Deus é providencial. Ele é solícito com as criaturas. Ele está em toda parte. Ele tudo sabe. Ele tudo preside. Até nas coisas mínimas, ele sabe. É nisto que está lá a ação de Deus, né? É lembrar uma coisa. Nunca estamos em desamparo. Nunca, né? Por vezes a gente sente desamparo com relação às pessoas. Às vezes a gente traz uma memória ruim de família, de abandono, de desamparo. Mas com relação a Deus a gente não tem isso. É diferente. Porque Ele nos sustenta o tempo todo.
Se Deus nos desamparasse, a gente deixaria de existir. Se a gente passa por situações críticas, é para nos fortalecer, não é nunca para nos derrubar. E finalizando aqui, buscar primeiramente o reino de Deus e sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Olha, buscar primeiramente o reino de Deus e sua justiça. O que é o reino de Deus? É a conquista da paz interior por intermédio do cumprimento da lei de Deus, que é a lei de amor a Deus, amor aos nossos irmãos de caminhada, amor ao próximo e o autocuidado, o autoamor, amar a si mesmo. Procura primeiramente isso. Esse deve ser o objetivo para a gente acordar todo dia. Hoje eu acordei com o objetivo de amar a Deus, amar os meus irmãos de caminhada, todos aqueles que eu encontrar. Não importa se eles vão me tratar mal, se não vão me responder. Não, eu é que vou amar, porque quem ama é que ganha. E vou amar a mim mesmo. Eu vou me valorizar. Não me valorizar de que forma? De que eu sei que eu sou um filho de Deus, eu sei que eu cumprindo a lei de Deus, eu vou ser mais feliz, eu vou estar mais em paz. Então, primeiramente, a gente procura isso. Porque quando a gente faz isso, aí você pode trabalhar para conseguir uma casa melhor, pode trabalhar, pode trabalhar para fazer uma viagem, pode trabalhar para comprar um carrinho, pode trabalhar para fazer alguma coisa, para comprar uma roupa melhor, pode. Mas você está fazendo isso, mas antes disso tudo, você está buscando o reino de Deus e a sua justiça. Então, o que significa isso? Se você está trabalhando para conseguir uma coisa melhor para você, se você está buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça, você não está prejudicando seu colega de trabalho. Você não está corrompendo o outro. Você não está dando a volta em ninguém. Porque primeiro você está buscando o reino de Deus e a sua justiça. Então, você está trabalhando para uma coisa e está com esse reino de Deus implantado no seu coração. É isso que é muito interessante para a gente destacar, né? Ele fala, buscar primeiramente. Então, olha só, prioritário é o reino de Deus. Onde é que está o reino de Deus? Está dentro de nós. Então, primeiro você se melhora como pessoa. Busca ser íntegro. Busca ser uma pessoa de bem. Busca ser amigo. Busca ser irmão. Aí depois você começa a fazer todo o resto. Olha que legal isso que Jesus fala pra gente. Olha só que coisa boa. Isso é um antídoto contra o desânimo, contra o suicídio, contra os dados mortais que vêm da espiritualidade para derrubar a gente. Porque a gente está no reino de Deus. Isso é um espetáculo. É muito bom, né? E ele fala que você fazendo o reino de Deus, todo o resto vai fluir. Tudo vai acontecer. E aí ele fala o seguinte: não vos inquiete pelo dia de amanhã. O que é isso que ele já vem falando lá atrás? Ansiedade. Ai, amanhã, como é que vai ser? Eu não sei se eu vou conseguir. Aí depois de amanhã, mês que vem, só tem condições assim. Ele fala, calma, não faça isso. A cada dia basta o seu mal. Aqui ele está dizendo o seguinte: viva no presente. Viva o momento presente. Viva o agora. O que você tem agora? Então, o que você tem para viver? Lembra do pássaro que não acumula para amanhã e no dia seguinte ele se alimenta? Agora, claro, né? Se eu quiser só ficar no luxo, o pássaro não tem luxo. Eu tenho que aceitar o que vem. Isso também é importante. Existe aquela esperança, né? O esperar ativo. Você ser parcimonioso, você saber utilizar os recursos que você tem agora. Então ele fala, a cada dia baixe seu mal. Significa o seguinte, hoje Deus está te ajudando. Amanhã Ele vai te prover também. Então, viva bem hoje, construa hoje, cresça hoje.
Não gaste energias com aquilo que é desnecessário. Então, essa passagem de Jesus é uma passagem que traz para a gente esperança, traz para a gente conforto, traz para a gente um bom ânimo de que nós não estamos sozinhos. Que aconteça o que acontecer, se é algo que chegou na nossa vida, mas que não foi algo que a gente buscou, a gente precisa encontrar naquele fato um benefício, porque Deus não desampara. Teve um desencarne na família, teve um revés financeiro, uma perda de emprego, uma doença que apareceu. Isso não precisa ser um motivo de inquietação e de desespero. Mas pode ser uma inquietação e desespero se nós, antes, quando estávamos naquela fase ainda da fartura, vou dizer assim, a gente não se fortaleceu no reino de Deus. Nessa hora a gente fica mais baqueado. Mas a gente pode, nessa hora, se fortalecer muito mais rapidamente, se a gente quiser. A gente tem duas opções, a gente pode escolher. Ou buscar o reino de Deus mais firmemente nesse momento, ou a gente se entregar. Só que quando a gente se entrega, que a gente desiste da vida, na realidade a vida não desiste da gente, porque a gente não morre. A gente vai para o mundo espiritual com todas aquelas questões que não foram resolvidas, acumulado ainda. Uma dívida com a lei de Deus, que é retirar a nossa própria vida. E, felizmente, como Deus é misericordioso, Ele vai nos dar uma outra oportunidade. Só que são mais etapas de sofrimento que poderiam ser poupadas se nós utilizarmos a nossa inteligência, utilizarmos a nossa fé. Então, queridos irmãos e irmãs, Jesus trouxe tudo isso. A doutrina espírita vem trazendo, revelando o mundo espiritual. Naquele livro O Céu e o Inferno, vai dizendo lá o depoimento dos espíritos, como eles estão no mundo espiritual e como que eles viveram. Espíritos felizes, espíritos endurecidos, espíritos sofredores, espíritos suicidas. Estão lá para a gente perceber como é que está a minha vida. Nossa, mas minha vida está muito dura, está muito difícil. Então vai lá e dá uma olhada, lá no livro Céu e Inferno, algum depoimento dos espíritos felizes. Eles estão muito felizes no mundo espiritual, que é uma felicidade que eles falam assim, olha, para conseguir essa felicidade que eu estou hoje, se eu tivesse que passar por tudo que eu passei na Terra, passaria de novo com tranquilidade. Mas eles não tiveram uma vida fácil. Não foi fácil. Por que que não foi fácil? Porque eles estavam ali se liberando de algumas coisas que eles traziam no passado e que eles pediram para passar por aquilo, para poder encontrar a felicidade. Então dá uma olhada lá no livro O Céu e o Inferno. E ganha força, meus amigos. Ganha energia, ganha estímulo para seguir adiante. Finalizando então, vou fazer a nossa prece. Inicialmente, né? Quero agradecer a todos vocês que acompanharam aqui esse estudo, essa palestra, agradecer essa oportunidade e pedir a Deus, nosso Pai soberano e bondoso, que acolha todos os espíritos, sem exceção, que estão no Vale do Suicida. Maria Nazaré, Mãe de todos nós, que acolhe esses espíritos em sofrimento. Que a sua misericórdia possa atender não só a eles, mas a nós também que estamos na luta. Porque a cada dia, Mãe Santíssima, a gente trava uma batalha.
e que possamos sair firmes, vencedores nessa batalha. Que possamos saber que essa encarnação que temos é muito pequena, comparado com a nossa imortalidade. E por vezes nos misturamos com ela, achamos tudo muito difícil, mas não é, porque nós nunca estamos sozinhos. Precisamos, Mãe Santíssima, olhar para tudo aquilo que nos favorece, sairmos do olhar do pessimismo, sairmos do olhar da reclamação e do desamor e procurarmos as alternativas que Deus nos coloca para sermos bem-sucedidos em todas as fases da nossa vida. Muito obrigado por tudo e que assim seja. É isso. Finalizamos, que possa servir de uma boa reflexão para todos nós. Novamente agradeço essa oportunidade de vocês estarem aqui. E se quiserem compartilhar esse vídeo para aquelas pessoas que vocês percebam e sintam que têm a necessidade de uma palavra de apoio, não minha, né? Mas de Jesus e da espiritualidade, fiquem à vontade. Muita paz para todos vocês.